Olá, turma! Meu nome é Luana Letícia, vou ministrar a disciplina de farmacologia. Sou farmacêutica, bacharel em farmácia pela Faculdade 7, pós-graduanda em farmacologia clínica e farmácia clínica, com prescrição farmacêutica pela IBRAS. Atualmente exerço a função de RT, que é responsável técnico na Drogaria Excelente, e vamos iniciar essa aula falando dos conceitos básicos dentro da farmacologia. A maioria das pessoas, eles confundem muito o termo droga, fármaco, medicamento e remédio. Nós, como trabalhamos na área da saúde, não podemos e não devemos mais confundir esses termos, tá? Então vamos iniciar com o conceito de droga. O que é uma droga? Droga é qualquer substância que cause alguma alteração no funcionamento normal do corpo humano. Que tipo de alteração são essas? São alterações químicas que são causadas pela droga, como alterações do nosso sistema circulatório, como aumento ou diminuição da nossa pressão arterial. Pode ser também algum estímulo cerebral que possa causar alguma alucinação ou qualquer tipo de alteração em algum dos nossos sistemas do nosso corpo. Então, qualquer substância que cause alguma alteração no corpo é considerada uma droga. As drogas que causam alteração benéficas, elas são estudadas pela farmacologia. Já as drogas que causam alguma alteração maléfica, elas são estudadas pela toxicologia. A origem das drogas, elas podem ser de origem natural, podem ser de origem vegetal, de origem animal, de origem mineral, tá certo? Então, assim, as drogas, elas são muito usadas como matérias-primas nas indústrias, como as indústrias químicas, as indústrias farmacêuticas e também nas indústrias de tinturação, certo? Então, o que é um fármaco? A gente já viu o que é uma droga. Fármaco, ele é uma droga, só que é uma droga que ela tem uma estrutura química já conhecida, já definida, e ela tem um efeito conhecido no nosso organismo. Então, assim, basicamente, fármaco, ele é o princípio ativo do medicamento, tá? A finalidade, ele tem um efeito benéfico no nosso organismo, ele pode diminuir a dor, diminuir a inflamação. Então, assim, basicamente, a gente chega à conclusão. A gente tem essa imagem, né? Que essa parte azul clara, ela é o fármaco e a parte azul escura é a droga. Então, assim, nós chegamos à seguinte conclusão. Todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Trazendo para a nossa realidade, né? Aqui a gente tem um fármaco chamado diclofenaco. Esse diclofenaco, ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele tem uma ação benéfica no nosso corpo, mas ele também, dependendo da quantidade, do tempo que ele vai ser usado no tratamento, ele também pode ter uma atividade maléfica. Então, assim, todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Um exemplo de droga, a gente tem o êxtase. O êxtase, ele não traz nenhum benefício para o nosso corpo. Ele só tem atividade maléfica para o nosso corpo. Então, um êxtase, ele é uma droga que não é um fármaco. Deu para entender bem a diferença de droga e fármaco, não é isso? Então, vamos ver agora a diferença de um medicamento para um remédio, tá bom? Um medicamento, ele é um produto que ele já é tecnicamente elaborado, obtido, ele tem várias finalidades. Dentre elas, a gente tem a profilática, a paliativa, a diagnóstica e a terapêutica. Essas finalidades, que finalidades são essas? A finalidade profilática é evitar o aparecimento de doenças, reduzir a gravidade dessas doenças quando elas acontecerem. A finalidade paliativa é diminuir os sinais e os sintomas dessa doença, mas não é ainda promover a cura. A finalidade diagnóstica é localizar o local da ação afetada, a área que foi afetada pelaquela doença. E a finalidade terapêutica é quando finalmente esse medicamento ele é usado para tratar uma doença com a finalidade terapêutica. Então, assim, a produção de medicamento ela não é uma produção que é feita de forma desordenada, não. Ela é uma produção que ela existe norma, ela existe controle de fabricação, ela é controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ela é
supervisionada. Todos os processos para produzir, para fabricar essa medicação, ela é supervisionada por um farmacêutico. Então, assim, a base do medicamento é o fármaco. Por quê? Porque o fármaco a gente já viu que ele é o próprio princípio ativo, não é isso? E o que é um remédio? O remédio, ele é qualquer coisa que faça o indivíduo se sentir melhor. Desde uma medicação, até mesmo uma massagem, uma fisioterapia. Já o remédio, ele abrange as crenças, ele abrange a fé, ele abrange a bênção do pastor, ele abrange o trabalho de uma benzedeira. Então, assim, tudo que faça um indivíduo se sentir melhor é considerado um remédio, tá? Aquelas preparações caseiras, os chás, medicamento, produtos químicos, que são os próprios medicamentos, produtos físicos, que é a massagem, a fisioterapia, a radioterapia, preparações caseiras, chá, qualquer tipo de procedimento que faça com que o indivíduo se sinta melhor, com que aplaque o seu sofrimento, com que atenue os males da vida, que elimine uma inconveniência, um mal, um transtorno, tudo que traga uma solução para a sua vida, que lhe auxilie. Por exemplo, um abraço. Para que é melhor do que um abraço quando você está se sentindo sozinho, solitário, e você recebe um abraço? Para que é melhor do que você ter uma pessoa que possa te ouvir no momento que você está sobrecarregado, tá? Rir é o melhor remédio. Então, assim, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Deu para entender a diferença de medicamento para remédio? Então, assim, aqui a gente tem, nessa imagem a gente tem duas caixas de medicamento, né? Uma que é chamada Lipitor e outra que é chamada Citalol. A gente tem aí medicamentos que são diferentes, porém eles têm o mesmo fármaco, que é a atorvastatina, ou seja, são medicamentos diferentes, são medicamentos de mesmo laboratório, mas são medicamentos diferentes que contêm o mesmo fármaco, ou seja, tem o mesmo princípio ativo, tem o mesmo efeito sobre o nosso corpo, ele vai agir da mesma maneira, mesmo sendo com nomes diferentes, que isso a gente vai estudar na próxima unidade, tá? A gente também tem um outro exemplo aí, que é o paracetamol. Aqui a gente tem na primeira caixa o paracetamol genérico e na segunda um paracetamol de referência, que é chamado de Tylenol. E aí eles têm o mesmo fármaco, que o fármaco deles, que é o princípio ativo, é o paracetamol. Ou seja, eles vão agir da mesma forma no nosso organismo, tá bom? Então aqui a gente pôde ver a diferença de droga, fármaco, medicamento e remédio. E é isso.